Vamos começar com uma provocação. E se a maneira como a gente costuma pensar sobre a nossa própria mente estiver fundamentalmente errada? Nesta análise, a gente vai explorar uma arquitetura diferente para as nossas ideias. Uma que desafia de frente os modelos mais comuns. E para começar essa jornada, a gente tem que ir direto ao ponto, a pergunta mais básica de todas. Afinal de contas, o que é, na sua essência, a consciência? Bem, a imagem que quase todo mundo tem na cabeça é do iceberg, né? Lá em cima, a pontinha que a gente vê, esse é o consciente, o nosso ego. E debaixo da água, aquela parte enorme, misteriosa, ali estaria o tal do inconsciente, as profundezas da psique. Pois é. Mas e se para a gente entender de verdade o pensamento, a primeira coisa a fazer fosse justamente jogar fora essa ideia? A proposta aqui é bem radical. Abandonar por completo o conceito de que existe um inconsciente escondido debaixo de uma fina camada de consciência. Eu sei, parece estranho. Totalmente contraintuitivo. Mas vamos com calma. Vamos começar a desmontar esse mito do inconsciente olhando para as nossas experiências mais básicas, mais fundamentais. O argumento parte de uma pergunta bem simples, mas que faz a gente pensar. Pensa num bebê. Ele sente fome ou dor de forma inconsciente? A resposta, quando a gente para analisar, é óbvia. Claro que não. São sensações puras, diretas. São, por definição, atos de consciência. E aqui está o pulo do gato, o erro fundamental que muita gente comete. É confundir consciência, o todo, com uma parte bem pequena dela que é o ego. A verdade, de acordo com este modelo, é que praticamente toda a nossa atividade cognitiva é, na sua essência, consciente. Ok? Mas aí surge uma pergunta. Se é tudo consciência, como é que a gente explica a diferença gigantesca entre estar acordado e estar sonhando? A chave, segundo essa visão, não é uma briga entre consciente e inconsciente. É entender que são dois modos de operação da mesmíssima consciência. Pensa assim, quando a gente está acordado, a nossa consciência funciona como um holofote. Ela foca a atenção, seleciona o que é importante, ignora o resto e com isso consegue criar ordem e construir um pensamento lógico. Agora, no sonho, é o contrário. Esse holofote se apaga e vira uma espécie de antena gigante. Como o corpo está parado, sem agir no mundo, a mente fica totalmente aberta, captando uma avalanche de estímulos ao mesmo tempo. O resultado? Uma experiência caótica. Então, para resumir, não existe essa luta de consciente contra inconsciente. O que existe é a mesma consciência operando de duas maneiras diferentes. De um lado, o modo vigília, com foco, seleção e ordem. Do outro, o modo sono, com captação aleatória e caos. Certo. Se a gente aceita que os sonhos são só esse modo caótico da consciência, isso nos força a repensar completamente a origem deles. Afinal, de onde é que eles vêm? A resposta, segundo essa perspectiva, é bem pé no chão. A origem não estaria numa psique cheia de símbolos, mas na realidade física, concreta do nosso corpo e do ambiente. A posição em que você dorme, a mudança de temperatura no quarto, a sua digestão, um barulho lá fora, tudo isso é captado pela consciência no sonho e traduzido em imagens. E é exatamente por isso que a ideia de interpretar sonhos e achar um significado único é rejeitada de forma tão forte aqui. Se as causas são um monte de estímulos aleatórios, como é que o resultado poderia ter um sentido só? Tentar fazer isso é visto nas palavras da fonte como uma empulhação. Isso tudo nos leva a outra pergunta fundamental. Se a base de tudo é esse caos de sensações e imagens, como é que a gente consegue ter ideias claras, pensamentos lógicos, conceitos estáveis? Como é que a ordem nasce do caos? A analogia usada é a de um rio caótico, cheio de imagens e sensações soltas. Mas, no meio desse fluxo, algumas coisas, percepções, memórias, começam a se juntar, a se cristalizar. No começo, são cristais pequenos, instáveis. Mas com o tempo e a repetição, eles se tornam sólidos, estáveis. Viram conceitos que a gente pode usar e reproduzir, como as ideias da geometria. E aqui vem a parte mais surpreendente. A conclusão é que a matéria-prima de uma imagem bizarra de um sonho e de um conceito científico super complexo é a mesma. Exatamente a mesma. A única diferença real é o grau de estabilidade, o quanto aquela ideia se tornou sólida e reprodutível. Entender esse processo, do rio caótico até o cristal estável, nos leva à última peça do quebra-cabeça. E talvez seja a ideia mais importante de todas, o real valor do caos.
Essa visão, na verdade, dá uma nova dimensão a um princípio filosófico bem antigo, aquele que diz que nada está no pensamento que não tenha passado primeiro pelos sentidos. Só que aqui a gente adiciona uma camada, e pela imaginação. Ou seja, para uma ideia se formar, ela precisa passar pelos sentidos e também por esse fluxo caótico da imaginação. Então, o que isso significa? Significa que todo aquele material que a gente costuma descartar como inútil, os sonhos, os devaneios, aquelas imagens que passam rápido pela cabeça, é, na verdade, a matéria-prima mais preciosa que a gente tem. É o solo fértil de onde brota absolutamente todo o pensamento humano. E com isso, fica uma pergunta para refletir. Se essa arquitetura da mente estiver correta, se todo o pensamento realmente nasce dessa experiência caótica, qual é o verdadeiro valor, o verdadeiro potencial que está escondido nos nossos sonhos e devaneios?